Olá pessoal! A história da Rússia com a França é longa e conturbada. Houve um tempo em que a influência da França na cultura russa era tanta que a realeza russa falava apenas em francês, sendo o russo considerado um idioma de camponeses incultos. Tropas russas já marcharam por Paris e tropas francesas já marcharam por Moscou. Os franceses deixaram na Rússia uma forte influência cultural e histórica. Mas também não podemos deixar de falar da marca que deixaram na culinária, influenciando o que os russos comem e como preparam as suas refeições. No vídeo de hoje, vamos ver como os russos se apaixonaram pela cozinha francesa. Mas antes de começar, já deixa aqui o seu like e não deixe de se inscrever no canal, sem esquecer de ativar o sininho para não perder nenhum dos meus vídeos. Tudo pronto? Então vamos lá. A moda por chefes estrangeiros começou na Rússia ainda no século XVIII, por causa da viagem do imperador russo Pedro I para os países da Europa Ocidental. De lá, ele trouxe muitas novidades, inclusive culinárias. Depois de sua viagem, os nobres russos começaram a contratar cozinheiros estrangeiros, muitos deles franceses. Essa tendência ganhou ainda mais força durante o reinado da sua filha, Elizaveta Petrovna. Dá para dizer que, nessa época, a nobreza russa foi tomada pela febre francesa. Todos começaram a estudar ativamente a língua francesa e os pratos servidos nas mesas reais se pareciam cada vez mais com o que era servido em Versalhes. Avançando um pouco na história, o reinado de Ekaterina II, ou Ekaterina II, que tinha muitas conexões com importantes filósofos franceses, combinou com a Revolução Francesa, quando a burguesia da França ficou de saco cheio da monarquia e decidiu que queria cortar a cabeça do rei, e que os chamados nobres não eram lá tão nobres assim. Temendo pela sua cabeça, uma parte da aristocracia francesa buscou asilo na Rússia, junto com seus servos, que inclusive eram também cozinheiros. Muitos desses cozinheiros depois encontraram trabalho na Rússia, pois havia uma grande demanda por cozinheiros franceses na época. Aos poucos, técnicas culinárias francesas entraram para a culinária russa. Assim, almôndegas, mousses, omeletes e saladas começaram a ser servidos no meu país. Mas a cozinha russa continuava popular e não perdia espaço para os pratos franceses. Em uma refeição podiam ser combinados pratos típicos russos com pratos típicos da França. Em 1812, a Rússia e a França entram em guerra, o que faz a realeza russa sofrer bastante. Por motivos de orgulho nacional, agora eles precisavam falar menos em francês. Para quem não sabe, naquela época os nobres russos, a aristocracia russa, era muito chique, digamos assim, e só falava entre si em francês. Eles também precisaram abrir mão de comer pratos franceses. Para quem gosta de literatura, o clássico de Lev Tolstói, Guerra e Paz, retrata muito bem esse momento. Isso, na verdade, fazia muito sentido, pois como você está em guerra com um país e fala a língua dele, além de comer também a comida dele. Nessa época, a batata estava vivendo um período de desconfiança por parte dos camponeses russos. O que aconteceu é que Pedro I, sim, aquele mesmo que viajou para a Europa Ocidental e voltou com muitas novidades. Ele trouxe para a Rússia a batata. Naquele momento, a alimentação dos camponeses russos era à base de trigo, e houve muita desconfiança e dificuldade para eles aceitarem o alimento. Com a invasão dos franceses, que confiscavam as batatas dos camponeses por onde passavam e as preparavam no fogo dos seus acampamentos, os camponeses russos começaram a pensar: talvez esse negócio de comer batata não seja tão ruim assim. Nessa época, os russos conheceram também o purê de batata dos franceses, que faz parte da alimentação dos russos até hoje. Em março de 1814, foi a vez dos russos invadirem a França, e as tropas russas comandadas pelo imperador russo Alexandre I, ou Alexandre I, marcharam por Paris. O chefe francês, aqui desculpe o meu bom francês, Marie-Antoine Carême, preparou para Alexandre a sobremesa Paris Charlotte, que na tradução do francês seria algo como Charlotte de Paris. Mas, brincando e tentando fazer um agrado ao imperador russo, falou que o prato seria chamado de Charlotte russa. Para puxar ainda mais o saco de Alexandre, falaram que a sobremesa levava esse nome em homenagem à esposa de seu irmão, Nikolai, que se chamava Charlotte da Prússia.
O convidado, o invasor russo, ficou muito lisonjeado e convidou Marie-Antoine Sermet para trabalhar para a realeza em São Petersburgo, onde ele trabalhou por vários meses. Assim, a Paris Charlotte, mais conhecida então como Charlotte Russa, entrou para a culinária russa e do mundo todo. Bom, e nossa pequena história de como a culinária francesa conquistou os russos fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar ele com seus amigos e de deixar um comentário aqui embaixo dizendo se você gostou ou não desse vídeo. Bom, a gente se vê em um próximo vídeo onde seguiremos falando da Rússia e da língua russa. Pacá, pacá!